Não estou pedindo que você comece com reverência ou sem questionamentos. Não estou pedindo que você seja politicamente correto ou destilado o seu senso de humor. Deus queira que você tenha um. Isso não é concurso de popularidade, nem os Jogos Olímpicos da moral, nem a igreja, mas é a escrita, cacete. Não é lavar o carro ou passar delineador. Se você levá-la a sério, podemos conversar. Se você não puder ou não quiser, é hora de fechar o livro e ir fazer outra coisa. Lavar o carro, talvez. Olá para cada um, eu sou Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e vim aqui dessa vez falar com vocês sobre o livro fantástico do Stephen King, o Sobre a Escrita, o A Arte e Memórias. Eu conheci esse livro através do canal da Tatiana Feltrin, né, em que ela fez uma resenha falando sobre o livro, né, enquanto ele ainda não tinha sido traduzido para o Brasil, né, ela estava lendo a partir do original, o On Writing, né, A Memoir of Lovecraft, algo assim. E foi através do canal dela, desse vídeo, né, que eu fiquei super empolgado para ler sobre esse livro, que, na verdade, este livro do Stephen King não se trata de uma obra de ficção, como as suas outras, mas sim realmente sobre a arte de escrever. Então eu acho que, decididamente, esse livro se trata, basicamente, de um livro voltado, né, para aquelas pessoas que gostam de escrever, ou que têm planos em ser escritor e, sei lá, querem aprender alguma técnica ou alguns truques que o próprio autor, né, um dos mais famosos do mundo, né, dessa categoria de terror, passa para a gente através dessa obra-prima que ele escreveu. O livro foi traduzido para a gente aqui, acho que no mês de abril, né, e chegou a esse ano 2015, através da editora da Suma de Letras, né. Eu comprei ele recentemente e digamos que eu li quase de uma tacada só, em 2 dias, de tão bom que ele é. Por não se tratar de uma história, e sim digamos, meio que memórias que ele vai falar para a gente aqui, então ele é dividido em algumas partes. Na primeira parte, chamada Currículo, a gente vai ler um pouquinho sobre como foi a vida do Stephen King. Então ele vai narrar para a gente, né, através daquela narração bem gostosa que ele sempre propõe, né, em escrever, um pouco sobre a sua infância, a sua adolescência, como foi que ele se viu amadurecendo nesse mundo literário, né, como o seu colegial, as memórias que ele tem da sua infância, e até mesmo as suas primeiras profissões o modelaram, né, para ser esse escritor que ele é hoje. Então, basicamente, o que o Stephen King vai fazer nessa primeira parte, chamada O Currículo, que realmente é o currículo do cara, é mostrar pra gente um pouco de sua biografia, né? Então, é realmente essa parte como uma autobiografia que ele próprio vai escrever. Então, ele vai dizer o seguinte pra gente aqui na página 19. O que se segue são algumas dessas lembranças, além de os vislumbres dos dias um tanto mais coerentes da minha adolescência e juventude. Isto não é uma autobiografia. É, na verdade, uma espécie de currículo vitae. Minha tentativa de mostrar como se forma um escritor, não como se faz o escritor, porque eu não acredito que escritores possam ser feitos nem pelas circunstâncias, nem mesmo por autodeterminação, embora já tenha acreditado nessas coisas. O equipamento vem na embalagem original, embora não seja de forma alguma um equipamento incomum. Acredito que muitas pessoas têm pelo menos algum talento para escrever ou contar histórias, e esse talento pode ser fortalecido e afiado. Se eu não acreditasse nisso, escrever um livro como este seria perda de tempo. Mas é um pouco chato estar falando sobre esse livro, porque eu sei que vai ter milhares de vídeos e milhares de resenhas que estão rolando aí pelos blogs e pelo YouTube. Mas eu quero realmente passar as minhas impressões do que eu achei sobre este livro. Então, acabado esse flashback que ele vai passar pra gente através dessa parte chamada currículo dele, né? Ele vai falar um pouquinho sobre outra parte que é chamado o que é a escrita. Então, ele vai dar um exemplo super interessante de como é a forma de escrever para ele, né? Ele vai dizer que tudo começa como uma telepatia, em que o autor escreve algo e passa essa mensagem através de telepatia, ou seja, da escrita, para aquele que está lendo. Então, ele vai mostrar realmente, através de metáforas, a relação entre transmissor e receptor. Aquele que está transmitindo, né, e aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem de forma escrita. Quando chegou nessa parte do livro, eu percebi que realmente o Stephen King aqui estava falando para aqueles que se interessam pelo hábito de escrever, ou por aqueles que, sei lá, têm curiosidade com a escrita, ou que são apaixonados por esse tipo de arte criativa, ou realmente por escritores de verdade. A terceira parte ele vai falar sobre a caixa de ferramentas. Que o que seria essa caixa de ferramentas? É mais uma metáfora em que ele vai
passar para a gente aquilo de essencial que um escritor deve ter para escrever. Realmente as ferramentas necessárias para se ter o hábito de escrever, né, e realmente escrever corretamente. Ele vai dar essa metáfora de caixa de ferramentas comparando um tio dele que ele tinha quando ele era pequeno, que utilizava de uma caixa de ferramentas para poder consertar as coisas. Então ele vai dizer que do mesmo jeito que o tio dele precisava dessa caixa de ferramentas, cheio de utensílios e tudo mais, o autor também vai precisar de suas ferramentas. Então ele vai citar coisas muito importantes, como por exemplo, vocabulário, a gramática, que são coisas essenciais para o escritor, o estilo que cada um deve ter o seu, né? Tipo, que um escritor começa inspirado em alguém, mas que conforme vai amadurecendo, toma o seu próprio estilo, sua própria forma de escrever. E é nesse livro aqui que ele se baseia em várias referências, né? Ele vai citar vários autores, várias obras que ele já leu durante a sua vida. Ele também aqui vai utilizar de um livro chamado The Elements of Style, que é um livrinho prático, bem pequeno, de quase menos de 100 páginas, em que ele usa como referência, né, para dar os exemplos que são citados no livro, né? E diz que antes de você ler isso aqui, seria muito melhor se você pegasse esse livro, o The Elements of Style, e parasse para ler e depois realmente voltasse para cá para poder entender o que é que ele está falando. E que esse livro, sim, seria muito importante para qualquer escritor iniciante. Eu vou citar muitos trechos sobre essa parte de ferramentas porque são coisas muito técnicas, né, na maior parte do tempo, que realmente só pessoas que se interessam pela área da escrita que achariam interessantes. Então, quem lê o livro vai perceber que tem repletas dicas, informações, curiosidades, que eu achei super bacana, né? Que quem gosta dessa área vai gostar muito. Então, o ápice do livro, né, o momento que eu achei mais bacana, é essa parte titulada Sobre a Escrita, que realmente vai falar sobre a escrita. Ele começa basicamente essa parte dizendo o seguinte, que se você quer ser escritor, existem duas coisas a fazer, acima de todas as outras, ler muito e escrever muito. Que eu saiba, não há como fugir dessas duas, não há atalho. O que o Stephen King se baseia realmente nessa parte titulada sobre a escrita é que todo escritor iniciante deve ter bastante tempo para ler e praticar na escrita. Se você não ler demais e você não escrever demais, não tem como você amadurecer e corrigir a si mesmo, né? Por exemplo, chega uma parte do livro, né, na parte da biografia, que ele vai dizer que enquanto escrevia, né, como iniciante, que mandava esses manuscritos para as editoras, que recebia as cartas de recusa, ele pregava cada cartinha que recebia no seu quarto, no seu escritório, né, com prego lá, e ia preenchendo lá na parede com todas as cartas, até que chegou um momento em que havia muitas cartas, e que realmente ele usava essas cartas de recusa como inspiração para melhorar naquilo que eles indicavam que estava errado ou que precisava ser amadurecido, né? Ou que realmente ele não estava tão bom assim. Então chega uma parte que ele vai dizer que ler é realmente muito importante. E o mais curioso é que ele vai dar, por exemplo, dicas de onde a gente vai poder ler, né? Então, por exemplo, a leitura é o centro criativo da vida de um escritor. Eu levo um livro comigo aonde quer que vá, e não falta oportunidades para mergulhar na leitura. O truque é aprender a ler tanto de pouquinho em pouquinho, como de uma sentada só. Salas de espera são perfeitas para livros, é claro. Também são perfeitos os saguões de teatro antes da peça, as longas e cansativas filas de supermercado e, minha favorita de todos, o banheiro. Quem é que nunca leu um livro no banheiro ou quem nunca aproveitou, sei lá, uma fila de um banco, uma fila de espera, qualquer coisa para ler um livro, né? Tipo assim, que ele até vai dar um exemplo, né, sobre ler durante o almoço, mas vai dizer que às vezes isso é considerado rude pela sociedade, mas que se você pretende ser um escritor bem-sucedido, a rudeza deve ser a penúltima de suas preocupações. A última deve ser a sociedade e o que ela espera de você. De qualquer forma, se você pretende escrever com a maior seriedade possível, seus dias como membro da sociedade estão contados. Então, com o passar do livro, ele vai mostrar para a gente até o seu próprio processo de escrita, né? Em que vai dizer, por exemplo, como foi, como chegou a se inspirar para escrever o livro Iluminado, né? Como foi o processo, não só o processo de escrita, mas também a comercialização, o seu primeiro contrato, do seu primeiro romance, o Carrie, a Estranha. Como se sentiu, por exemplo, quando recebeu o convite, né, para que o livro se transformasse em filme? Qual foi a sua reação da mulher, né? Até porque a mulher é a melhor amiga dele, né? E que realmente ela ajuda bastante
a ele escrever, né, a corrigindo coisas, a criticando e tudo mais. Uma das coisas que eu mais gostei foi quando ele vai dizer como foi o processo de escrita do livro Misery. Ele vai dizer, por exemplo, que estava no hotel e precisou pegar um guardanapo para anotar as ideias, né? E só depois, com o tempo, precisando muito, foi que realmente ele se sentou e deu corpo ao texto. E depois de muitas revisadas e revisadas, é que realmente o texto ficou pronto. Porque para ele, um texto, um livro, né, está pronto em menos de 3 meses. Ele vai dizer para a gente também como é o seu cotidiano para escrever. O que ele escreve em torno de 3.000 palavras por dia, né? E todo dia ele escreve. Até mesmo no seu aniversário, no Natal, feriado, ele não para. Além disso, ele faz sérias críticas, por exemplo, sobre a televisão, sobre você ter o hábito de assistir TV. Ele vai dizer que se você quiser ser um escritor realmente bom, né, você tem que se desligar da televisão, daquele tipo de jornalismo sensacionalista, de jogos esportivos que só passam propagandas, né? Desligar a televisão, se concentrar na escrita e ler muito. E digamos que ler coisas que tenham conteúdo, mas que até as coisas que não são assim de tão bom conteúdo fazem com que o escritor amadureça. E enquanto ele estava no processo de produção desse livro, né, escrevendo e tudo mais, aconteceu algo terrível, que foi um acidente. Ele foi acidentado, né? Ele estava fazendo caminhada por uma estrada até que um carro super desgovernado, né, o atropelou. E mais uma vez a gente vai perceber, né, que com sua escrita, com sua maneira de escrever tão prestigiosa, né, tão detalhadamente, ele vai nos contar como foi esse acidente, como foi sua recuperação, as pessoas que o ajudaram e todo o processo para ele voltar a escrever novamente, né, bem devagarzinho, não as 3.000 palavras que ele escrevia diariamente, né, mas sei lá, tipo umas 500 por dia, assim, aumentando sucessivamente. Ao final do livro, ele vai dar pra gente, ele vai mostrar duas coisas. A primeira delas, ele vai mostrar um texto, né, que é o do quarto 1408, né, que foi aquele conto que virou o filme, né, do mesmo nome, o 1408, né. Então ele vai dar pra gente o texto cru, né, o primeiro manuscrito, sem ter revisão. E depois disso, né, ele vai mostrar pra gente todas as correções que fez nesse texto e que ele realmente vai perceber, né, que após as revisões, né, que ele vai explicar titim por titim, por que cortou, por que acrescentou e tudo mais, a gente percebe que realmente ficam bastante melhores essas observações e o texto em si fica bastante melhor. A segunda coisa do livro que ele vai mostrar no final é uma lista de livros, né, que ele leu durante aquele período de tempo. Então ele vai dizer pra gente que esses foram os livros que ele leu, né, que alguns não são essas coisas, mas que acrescentaram muita coisa durante o processo de escrita dele, né? Dos livros The Girl Who Loved Tom Gordon, Hard in Atlantis, sobre a escrita, que é até esse próprio livro, e também do livro Buick 8. Tem muitos livros aqui que eu já li, né? Que eu já tinha visto, que são realmente bastante interessantes. O que eu mais achei curioso foi que Stephen King leu J.K. Rowling. E sim, ele vai citar lá um pouquinho no começo sobre a J.K. Rowling, dizendo que Harry Potter é um livro incrível e tudo mais, e que vale muito a pena ser lido, né? Até porque foi uma ideia brilhante e que a J.K. Rowling foi bem esperta em criar esse tipo de história. Sim, eu gostei bastante do livro, até porque por se tratar de como escrever, né? Sobre o hábito de escrita, para as pessoas que gostam desse tema vão gostar bastante, né? Eu digo que, como eu gosto de escrever, né, toda vez que eu me sentir desmotivado, eu vou voltar a ler esse livro para me dar um gás. E sim, eu acho que assim, que não tem como você acabar de ler esse livro e, sei lá, não bater uma vontade de escrever algo, nem mesmo que você não goste. Porque sim, você vai querer escrever alguma coisa depois de ter acabado de ler esse livro que realmente é uma obra de arte. Ele vai finalizar com chave de ouro com o seguinte trecho. A escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No fim das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem seu trabalho e também para enriquecer a sua vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar, para ficar feliz, ok? Ficar feliz. Parte deste livro, talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte, considerável, trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve, e se tomar coragem para começar, você vai. Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A arte é de graça, então beba. Beba até ficar saciado. Então tá aí, esse é um livro que eu recomendo sim,
não só para aqueles que gostam dessa temática, como também para aqueles curiosos, né? Até porque é Stephen King, minha gente. Todo mundo tem que gostar, o homem é o cara e etc. Se você gostou, dá joinha aqui embaixo no vídeo para compartilhar nas redes sociais, ou mesmo compartilhe com seus amigos sobre o que você achou do vídeo. Deixe nos comentários também o que você achou do livro, caso você o tenha lido, ou se você quer ler, o que você espera dele. Não se esqueça de visitar nossa página no site, né, que vai estar aqui embaixo na caixa de informações, assim também como curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter, no Instagram e sempre estar lá passando nas redes do Bodega, né, para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso mundo literário. Beijo para cada um e até a próxima semana.